Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de responsabilidade afetiva. É um tema que eu considero bem interessante, justamente nessa sociedade que a gente vive, que cada vez mais valoriza a velocidade, né? As coisas são muito rápidas e os desapegos também são muito rápidos, mas às vezes o desapego de uma pessoa não significa o desapego da outra. Né? Responsabilidade afetiva é tomar responsabilidade a respeito dos seus afetos, da sua emoção, dos seus comportamentos e principalmente das expectativas que você causa no outro. Um primeiro exemplo de falta de responsabilidade afetiva é ignorar os sentimentos alheios. Não é porque a gente não sente algo, né, ou não sente do mesmo modo o que uma pessoa está referindo, não significa que o sentimento dessa pessoa não seja importante e que a gente não deva dar a devida atenção. Né? Existem muitas pessoas que têm dois pesos, duas medidas. Como eu não sinto, então o outro também não deveria sentir. Só que não é assim que a vida funciona. Então é interessante a gente ver qual o sentimento que a pessoa tem em relação a nós e se comportar de acordo como tal. Se é algo que não tem mais solução, seja relacionamento afetivo ou outro tipo de relacionamento, é imprescindível que se faça um debate, se faça um diálogo a respeito disso, mas não ignorar completamente o sentimento dessa pessoa, já que ser ignorado é um dos sentimentos mais tristes que uma pessoa pode encarar. Às vezes é pior do que receber um xingamento. A simples ignorância em respeito a alguém é muito doloroso. Outro problema bem comum na responsabilidade afetiva é a falta de comunicação. A simples não observância de algum comentário da pessoa ou no caso das redes sociais, por exemplo, no aplicativo de mensagem, onde a pessoa te faz um enorme comentário e você responde um ok. Um ok pode significar qualquer coisa, inclusive nada. Então, falta de comunicação não é só não comunicar, é também qual a qualidade da sua comunicação. Isso vale no relacionamento afetivo, mas também vale no relacionamento profissional, entre colegas, em escola, etc. Essa falta de comunicação é também uma falta de responsabilidade afetiva e a gente tem que tomar bastante cuidado como a gente está se comunicando, né? Qual a frequência, se o que a gente responde realmente é o que a pessoa perguntou, né? Ou se é só o que a gente quer responder para não se comprometer. Às vezes se comprometer em algo é importante, né? Não dá para passar pela vida sem assumir nenhum tipo de compromisso. Ou se não se quer um compromisso, é importante que seja falado ou escrito de forma clara. Né? Ok não é resposta, na maior parte das vezes. O terceiro exemplo problemático em relação à responsabilidade afetiva é a manipulação emocional. Bom, esse dispensa comentários, né? É utilizar o sentimento alheio em proveito próprio, seja para ganhar uma discussão, se aproveitando de um ponto fraco da pessoa, ou pior, vantagens financeiras, é claramente uma falta de responsabilidade afetiva, além de uma falta de caráter. A gente precisa perceber quais são os pontos fortes e fracos do outro e não utilizar os pontos fracos a nosso favor. Se uma pessoa tem um problema de imagem, é muito cruel falar para essa pessoa a respeito da imagem dela para desestabilizá-la e ganhar uma discussão, por exemplo. Então, fique bem atento a isso, porque se a gente não quer que as nossas fraquezas sejam usadas para a nossa desestabilidade, é interessante que a gente também não faça isso com o outro. É importante. Outro exemplo é a falta de empatia. A empatia geralmente é definida como se colocar no lugar do outro, mas essa é uma definição um pouco simplista, porque o que é importante é a gente refletir e ver em que ponto o outro está em relação àquela situação que a gente está vivendo. Se a gente pega uma mulher com uma criança, é diferente de um homem solteiro numa determinada situação. O que a gente precisa perceber, e a empatia é relacionada a isso. Em que momento essa pessoa está. E ter empatia é extremamente importante e é um grande indicador de responsabilidade afetiva. Você perceber em que ponto o outro está, em que estado emocional o outro está,
para aí tomar uma atitude ou tomar uma decisão, né? Por exemplo, uma pessoa que resolve se separar de outra quando esta primeira pessoa está com uma doença terminal e essa pessoa acabou de descobrir esse quadro, é de uma falta de empatia enorme, porque a pessoa já está com uma carga emocional imensa e a outra vai jogar mais uma carga ainda nesse quadro que já é bastante complicado. Então, empatia é isso, você perceber em que momento que a pessoa está e tentar se comportar como tal, claro, na medida do possível, né? E a falta de empatia é um claro sinal de falta de responsabilidade afetiva. E o último exemplo que eu trago a respeito de responsabilidade afetiva é o de negligência emocional, né? Você perceber que numa determinada situação uma pessoa está muito emocionada relacionado a algum evento que aconteceu ou mesmo num momento um pouco mais difícil e você simplesmente não dá bola para esse momento emocional da pessoa, às vezes tem um comportamento ou uma fala que desconsidera completamente este momento, é também um claro problema aí de responsabilidade afetiva. A gente tem que perceber, né, em que momento emocional as pessoas estão e tentar se comportar como tal. Não só no relacionamento afetivo, como em relações de escola, trabalho, etc. Porque as pessoas não são relógios, elas não têm dias lineares. A gente tem momentos de altos e baixos e esses momentos influenciam as nossas decisões e também os nossos comportamentos. Então, as pessoas que estão ao nosso redor precisam ter a percepção e a inteligência emocional para poderem se comportar como tal. Isso também é bastante relevante na responsabilidade afetiva. Bom, por fim eu gostaria de comentar que a responsabilidade afetiva é basicamente bom senso, né? Você perceber o outro, você não negligenciar os sentimentos do outro, você perceber os seus próprios sentimentos, afetos e comportamentos é imprescindível para a gente ter bons relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles de trabalho, ou na escola, ou com amigos, né? A gente se comportar com o mínimo de afeto e o mínimo de respeito em relação às outras pessoas é o básico de ser humano e não é nada tão difícil assim. Quando eu falo em matéria de perceber o sentimento do outro, não é ser escravo do que o outro está sentindo, mas é tentar conseguir equilibrar, né, o que a gente sente, o que a gente quer de uma relação ou de várias relações com as expectativas e que os outros também sentem. E isso é fundamental e é construído a partir de diálogo, né? Um bom diálogo e uma boa dose aí de conversa resolve a maioria das questões que eu trouxe aqui no vídeo. Um abraço e é isso aí. Tchau, tchau.